Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo uma excelente, abençoada quinta-feira para você. Eu louvo a Deus por Ele permitir que a gente esteja aqui juntos, reunidos nessa corrente de fé, no nosso quarto dia de propósito. Eu louvo a Deus pela tua vida, por você estar aqui, por cumprir esse combinado que você fez com você mesma, que você fez com Deus, e principalmente por esse ato de fé, de estar aqui todos os dias acompanhando esse propósito muito importante de ativação. Esse é um propósito de ativação de fé, da nossa fé, de uma fé inabalável, que é o que nos ajuda a nos revestir da armadura de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé veio pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Glória a Deus. Nós precisamos entender que como é grandioso servir a um Deus tão poderoso, como é grandioso o privilégio de estarmos buscando e estarmos na presença do Senhor. As boas novas que Cristo veio nos trazer através da sua palavra foi que Ele já venceu tudo neste mundo, todos os males, o pecado, todas as dores, todas as enfermidades. Elas já foram vencidas na cruz do Calvário. Jesus veio, Ele veio para cumprir a sua missão aqui na terra e ela foi cumprida. Ele ressuscitou e Ele está junto ao Pai, preparando um lugar para mim e para você, para todos aqueles que permanecerem perseverantes nessa jornada da fé. A qualquer momento Ele retorna e Ele vem buscar a sua igreja. E nós precisamos cuidar da nossa armadura, da armadura que reveste a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. E hoje nós vamos trazer mais uma ferramenta muito especial para a nossa armadura, para a armadura que Deus nos deixou na sua palavra, que a gente venha se vestir a cada dia, se munir de todas essas armas espirituais que o Senhor deixou, para que a gente venha perseverar nessa jornada de fé. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, ele nos traz a importância de nós termos a plena convicção que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Existe, isso é real. Muitas pessoas fogem desse assunto. Eu venho sentindo aqui, nós estamos lá no Instagram e outras redes sociais, convidando as pessoas para participar do propósito e vir para o YouTube para a gente se aprofundar nesse assunto que é tão importante. Mas eu sinto que algumas pessoas evitam falar desse assunto. Algumas pessoas têm medo de se aprofundar nas questões espirituais. Mas é isso que Deus quer de cada um de nós, que a gente não viva no raso, mas que a gente venha se aprofundar no nosso relacionamento com Ele. Deus é espírito, nós somos um ser espiritual, vivendo uma experiência material e física aqui nessa terra. Então nós precisamos cuidar da nossa espiritualidade, nos alinhar com Deus, nos alinhar com o ser divino que é o nosso Senhor, a nossa fonte criadora que é o Senhor. E somente Jesus, Ele é o caminho que vai nos levar a Deus, é Ele que nos reconcilia com o Senhor. Então a nossa fé, a nossa crença que Jesus é o único que pode nos levar ao Pai, é o que resgata o nosso relacionamento, que nos reconcilia com esse. É um ato de fé. E é sobre essa fé que nós vamos trazer hoje como uma das ferramentas muito importantes na armadura de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, no versículo 16, ele diz: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Aqui o apóstolo Paulo, ele nos traz mais uma ferramenta que os soldados utilizavam nos campos de guerra, o escudo. O escudo, ele era uma arma de defesa e ele era grande o suficiente para cobrir todo o corpo do soldado, proteger o seu corpo. Ele se escondia atrás daquele escudo. E assim somos nós que cremos em Jesus. Nós precisamos também nos esconder debaixo das asas sagradas do Senhor. Eu acho tão interessante, tão importante e profundo a forma como o Salmo 91 inicia, como o salmista traz aqui a importância de todos aqueles que buscam estar na presença do Senhor. Ele fala no verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele diz no verso 2, direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aqui ele fala daqueles que buscam estar debaixo da proteção de Deus, aquele que se refugia no Senhor, que busca a Deus e que confia nele. Então a palavra, a mensagem que nós trazemos hoje é sobre a confiança em Deus, confiar em Jesus, o nosso Salvador, o nosso Libertador, que nos mostra todos os dias o caminho de proteção divina, o caminho, o nosso escudo que nós precisamos diariamente. Ele nos traz aqui também no verso 4, ele diz, a sua verdade é escudo. Então, o que é a verdade? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é Jesus. A verdade está nas Escrituras Sagradas, de Gênesis e Apocalipse. A palavra de Deus nos apresenta Jesus. Por isso, assim, eu incentivo muitas pessoas de lerem a Bíblia Sagrada do início ao fim, porque ela é um livro sagrado. E assim, quando nós iniciamos a meditação, do início ao fim, acompanhando todos os fatos, toda a história do povo de Deus, a forma como Deus criou a terra, a forma como o Senhor se apresenta ao homem, a fé dos homens, daqueles homens da fé, os heróis da fé na palavra, isso nos fortalece. Isso nos traz uma fé inabalável. Então nós precisamos meditar na palavra de Deus. Quando eu me sinto enfraquecida, quando eu estou com um problema, quando eu estou com a minha alma conturbada, sentindo aquele desalinhamento, né? Às vezes a gente se sente assim, afastada, às vezes se sente frio, às vezes se sente fraco para orar, para ler a palavra. Mesmo às vezes sem vontade, eu vou para a palavra de Deus, eu vou para a palavra. Sabe aquela sensação de que ela está te limpando, que ela está te revestindo do poder de Deus? E é exatamente isso que acontece. Nós precisamos nos encher dessa palavra maravilhosa, nos encher da presença de Cristo na nossa vida. O Espírito do Senhor, ele habita em nós e nós precisamos estar ativando essa centelha divina que há dentro de nós, dentro de você. Isso precisa ser feito todos os dias. Esse propósito, a intenção principal é essa: nós ativarmos o poder de Deus que há dentro de nós, para que a gente seja revestido dos pés à cabeça do poder, da armadura e da proteção de Deus. Glória a Deus por isso. Então o apóstolo Paulo, ele instrui o crente a tomar o escudo da fé, trazendo essa imagem vívida da necessidade que nós precisamos de proteção espiritual. Ele diz aqui na sua palavra, ele traz os dardos inflamados do maligno. O que são esses dardos? São exatamente os ataques que causam danos e destruição na vida de uma pessoa. São as investidas de Satanás contra a nossa vida, são as investidas do inimigo das nossas almas. Em que área da tua vida você se sente hoje fragilizado? Você sente que está sendo atacado? Aqui nós já trazemos
uma instrução muito importante. O inimigo, ele vai te atacar principalmente naquela área mais frágil da tua vida. Qual é a área mais frágil da tua vida? Nós precisamos conhecer, nós precisamos nos autoconhecer, nós precisamos saber quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, quais são as áreas que nós precisamos ter mais atenção e quais os pontos que nós somos fortes para a gente combater, as fraquezas das áreas da nossa vida, trazendo força, nos preparando. Qual a área da tua vida? Pensa aí, qual a área da tua vida você se sente enfraquecido? É na área espiritual? É no emocional? Você se sente depressivo? Você se sente atacado na sua mente, na sua alma diariamente? É na sua área financeira? É na sua área conjugal? É na área com a família, com os parentes? É com os filhos? É nos seus relacionamentos com as pessoas, com a comunidade? É no trabalho? É no campo profissional? Qual a área você se sente hoje mais enfraquecido? É na área da saúde? Olha como é importante nós nos autoconhecermos. Nós precisamos olhar para dentro de nós e sabermos qual é o ponto que nós precisamos nesse momento dar prioridade na nossa vida, porque é exatamente nessa área que o inimigo vai tentar te atacar. Então o escudo da fé é a nossa proteção espiritual para que a gente venha nos proteger dos ataques do inimigo. O apóstolo Paulo, ele nos traz aqui que esses dardos inflamados, eles podem vir também como flechas para atingir a nossa armadura, para atingir essas áreas que estão fracas. E essas flechas, elas são exatamente as tentações que o inimigo coloca no nosso caminho. Nós precisamos estar vigilantes, atentos. Eu costumo falar para mim mesmo e pedir ao Senhor: Senhor, me mantenha sóbria, me dá sobriedade, porque o ser humano ele não se embriaga somente de bebidas alcoólicas, ele se embriaga de várias coisas que esse mundo oferece, das redes sociais, ele se embriaga de más companhias, de pensamentos negativos. E essas distrações que estão no mundo estão embriagando as pessoas e tirando ela do foco principal, que é Jesus. Nessa caminhada, nessa jornada, se nós desviamos o nosso olhar, o nosso foco, nós nos enfraquecemos e às vezes nós acabamos nos perdendo nesse caminho. Então a palavra de hoje, essa fé que o Senhor pede que a gente venha fortalecê-la através da sua palavra, através de Cristo Jesus. Nós precisamos tomar posse do que Ele nos entrega hoje, desses alertas, dessas instruções que nós precisamos estar diariamente sóbrios, conectados com Deus através da sua palavra, que é o que vai nos fortalecer diariamente. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 3, versículo 14: mas se revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. É na carne que o inimigo vai nos atacar. Quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos nova criatura. Sim, nova criatura. Eis que tudo ficou para trás e as coisas novas vêm para a nossa vida. Tudo se fez novo, as coisas antigas ficaram lá atrás. Mas será se nós estamos conseguindo soltar o lá atrás, o nosso passado? Será se eu estou carregando culpa do que foi feito, do que eu fiz lá atrás? Eu preciso tomar posse que eu sou nova criatura. Eu sou revestida com o sangue de Jesus, lavada, remida. Os nossos pecados ficaram para trás, ficaram no mar do esquecimento. Então nós somos justificados perante Deus. Nós somos apresentados como justos perante ao Senhor, sem pecado, sem mácula, mas nós precisamos permanecer firmes todos os dias,
renunciando a nós mesmos, às nossas vontades, para que novos pecados não tomem conta da nossa vida. Nós somos pecadores, mas viver no pecado é uma decisão que só você pode tomar para a sua vida. Nós sabemos que o pecado desagrada a Deus. Ele já tirou, ele arrancou isso de nós. Então, vamos buscar nos manter limpos, puros e santos. Esse é um processo de santificação. Sim, nós precisamos nos considerarmos santos diante de Deus, porque essa jornada é de preparação, essa jornada é de transformação, de nos transformarmos santo, com o caráter de Cristo, com o comportamento de Cristo, a forma que Ele nos ensinou a sermos nessa terra. Esses são os que vão subir aos céus com Jesus. Isso me traz muito temor e tremor, porque Cristo vem buscar a sua igreja, mas somente aqueles que permanecerem firmes com uma fé inabalável vão subir com o Senhor. Alguns vão ficar, que acham que vão subir aos céus, que estão dentro das igrejas, vão ficar. E isso me traz muito temor. Por isso, meus amados, eu permaneço firmada na fé em Cristo. E quando o Senhor me trouxe a mensagem dessa semana, esse propósito, quando eu achei que fosse só para mim, depois Deus trouxe muito forte ao meu coração, como eu relatei no primeiro dia do nosso propósito, que esse propósito era para ser compartilhado. Eu seria muito egoísta, ontem eu estava pensando sobre isso, eu seria muito egoísta de trazer essa mensagem somente para mim. E por que não compartilhar com as pessoas, com todos que estão aqui, que estão também buscando se revestir. E às vezes nós precisamos sim de alguém que venha nos impulsionar, nos ajudar. Vocês me ajudam a continuar. Vocês me ajudam, vocês são a minha motivação todos os dias para continuar a perseverar nesta caminhada. Então que a gente venha hoje se fortalecer, se unir nessa corrente de fé, assim como nós nos propomos desde o início. Então a confiança em Deus e em sua palavra, a confiança em Cristo Jesus é o nosso escudo eficaz contra as setas dos nossos inimigos. Ontem, meditando na palavra, me veio algo muito forte, eu senti de compartilhar com vocês. Eu até disse assim, eu vou esperar até o último dia de propósito para de fato sentir, mas eu senti isso novamente no meu coração. Vocês já pararam para pensar que esse propósito, essa convocação, que poucos vieram, mas os que estão aqui, eu tenho certeza que Deus tem um propósito muito grande. Mas o que veio muito forte ao meditar na palavra ontem à tarde foi que vocês já pensaram que esse propósito, ele pode estar nos livrando de algo que estava armado para a gente lá na frente, que pode ser que tenha algum laço lá na frente e Deus nos convocou para esse momento, para nos dar livramento de algo que nós não estamos vendo e nem percebendo. Você já pensou que durante esses dias que nós estamos aqui conectados no único propósito de nos revestirmos desta armadura poderosa de proteção, que somente Deus pode nos proteger dessas setas malignas, somente Ele é que nos protege. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, está na sua palavra, mas é para aqueles que buscam se revestir dele. Então, que a gente venha meditar nisso, converse com o Senhor, converse você na sua intimidade, Peça essa confirmação, Senhor, o Senhor está me livrando de algo que eu não estou vendo, que eu não estou enxergando, e vamos nos firmar, vamos finalizar esse propósito juntos, vamos firmar esse propósito e nós vamos finalizar
com fé, e que esse momento seja só um momento de ativação. Você vai continuar, se proponha, faça esse combinado com você mesmo. Eu vou continuar após esses 7 dias, porque esse momento é um momento de ativação, de ativar, de nos despertar, sabe? De dar aquele start assim, ei, acorda. O mundo, o inimigo não está de brincadeira. O inimigo, ele tem estratégias todos os dias. Ele está te observando. Ele está ali ao teu derredor, ao nosso derredor, só observando onde é que nós vamos abrir uma brecha. Mas nós repreendemos no nome de Jesus toda qualquer intenção maligna contra a nossa vida, toda e qualquer palavra contrária contra a nossa vida vai cair por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Digite seu amém nos comentários. Vamos firmar essa corrente de fé. E vamos lá que o tempo está passando, mas o tempo com Deus, meus amados, é maravilhoso. Nós estamos aqui nos revestindo, nós estamos aqui nos fortalecendo no Senhor. Vamos agora finalizar com o Salmo 91, que é o Salmo de revestimento, de proteção divina. Todos os dias eu medito no Salmo 91. Dormir sem meditar no Salmo 91 para mim é como se eu estivesse desprotegida. Então, orar, meditar na palavra de Deus é o que vai nos munir, nos proteger e ser o nosso escudo. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo no terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordem em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Digita aí o seu amém nos comentários. Cele essa oração, cele esse propósito com o seu amém. Professe amém. A palavra, ela tem poder. A palavra, ela é poderosa. E nós precisamos declarar para que o mundo espiritual saiba que nós estamos nos munindo desta armadura de Deus. Eu te peço que você curta esse vídeo. Curte o vídeo para que ele alcance mais pessoas. Se você crer que esta mensagem é de Deus, se isso tudo que nós falamos aqui, que Deus falou através da sua palavra conosco, se isso fez sentido para você, isso vai fazer sentido para outras pessoas também. Curta, compartilha com quem você ama, compartilha com seus familiares, com seus irmãos, com seus colegas de trabalho, com as pessoas que você ama. Porque compartilhar a palavra de Deus, ontem nós vimos que o Evangelho da Paz, ele também é uma arma poderosa. Então a gente compartilhar essa boa notícia que Jesus, ele veio para nos salvar, ele veio para nos conectar com Deus, ele veio para nos trazer essa proteção. A proteção divina, ela é uma promessa do Senhor para a nossa vida, ok? Então, vamos curtir. Se você ainda não segue o nosso canal, siga. Convide outras pessoas para seguir o nosso canal. Não é sobre a Márcia, é sobre Cristo.
é sobre Ele, é sobre nós trazermos a Sua palavra, nós meditarmos, nós aprendermos juntos o que Deus tem para falar com cada um de nós. Que Deus te abençoe grandemente. Eu louvo a Deus pela tua vida, que o Senhor te guarde, que Ele te proteja, que Ele te livre de todos os inimigos, que o Senhor retire do teu caminho toda e qualquer intenção, toda qualquer cilada do maligno contra a tua vida. Que o Senhor retire agora e repreenda todo este mal, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Eu te espero aqui amanhã. Glória a Deus. Aleluia.